Nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Criciúma. Nossa convidada de hoje é a pré-candidata do PL, a Júlia Zanata. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, Rafael. Bom dia, professor, né? Porque o senhor já foi meu professor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Júlia, a nossa primeira conversa sobre as eleições, você ainda não tinha um partido definido. Acho que foi lá para janeiro, que nós estivemos conversando, ainda não estava com o partido definido, não tinha se filiado. O que mudou com essa entrada do PL, tendo, né, já um partido definido e até na condução, né, porque você é a presidente hoje do PL aqui na cidade de Criciúma, e além da sua pré-candidatura tem também esse trabalho de organização e da condução do partido nesse momento pré-eleitoral. Não mudou nada, a Júlia continua a mesma, os valores são os mesmos, o que ela quer defender é a mesma coisa, né? Agora ela tem um partido que me abrigou muito bem, né? O senador Jorginho Melo foi um pai para mim nessa questão, e ela segue com os mesmos planos. E no que tu falou de condução do partido, né? Ontem tivemos uma reunião, né, inclusive já é a segunda, com os nossos pré-candidatos a vereadores, né? Nosso time está coeso, nosso time está unido, falamos a mesma língua. Então, as coisas estão começando a esquentar agora, né, Rafael? Porque até então as pessoas estavam com muito medo por causa do vírus, né? Então, agora que as coisas, o assunto político está voltando à pauta. E, inclusive, foi assunto ontem, né, a provável definição do dia 15, pelas informações que você tem, dia 15 de novembro, pelas informações que você tem, contatos que tem, acha que vai ser 4 de outubro, 15 de novembro, tem eleição esse ano? Pelo que eu converso com as pessoas em Brasília, vai ter eleição esse ano, né, e também pelas declarações que eu andei ouvindo aí do Barroso, que agora é o presidente do TSE, né? A eleição vai ser esse ano, só ainda não está definida a data. Parece que ontem, eu não acompanhei muito bem, tinha ficado definido que não vai mais ser em 4 de outubro, porém ainda não sabem a data, então ainda não tem nada definido. Mas a minha percepção é que a eleição acontece esse ano. Bom, definindo o partido, definindo essas questões de organização, começa também a definir um pouco mais, se desenhar um pouco mais as propostas que vai levar para a campanha, né? Isso. Você falou que, claro, a Júlia não mudou, os valores que ela defende não mudou. Que assuntos você entende que são importantes para serem discutidos nessas eleições municipais aqui em Criciúma? Que temas você acha que deverão fazer parte de qualquer discussão entre os candidatos? Então, ontem nós tratamos isso na reunião com os pré-candidatos a vereador, né? Eu pedi para que cada um, porque nós temos especialista em trânsito, nós temos o Dr. Vinícius Ribeiro, nós temos o Marcinho Neves, que é o delegado, né? Entende de segurança pública, temos médico, o Dr. Xandão, enfim, é até ruim de citar, porque o nosso time é tão bom, então cada um tem uma área de especialidade. Eu pedi contribuições desses pré-candidatos, né, nas áreas que entendem, ou a pessoa que vive lá num bairro sabe o problema daquele bairro melhor do que quem não mora lá. Eu pedi a contribuição de todos. Mas, basicamente, eu estava comentando, eu quero fazer um plano de governo com diretrizes, que não seja uma coisa prolixa, uma coisa exequível, uma coisa que eu vou fazer um contrato com o eleitor e eu vou cumprir. Não adianta tu colocar muitas coisas lá, fazer uma coisa que não vai ter praticidade na vida das pessoas, né? Então, eu tenho falado, né? Porque eu sempre falo que eu tenho um lado e eu assumo o lado que eu tenho. Então, a minha candidatura é uma candidatura pautada nos valores conservadores, na liberdade econômica, né? Nas liberdades individuais, enfim, tudo aquilo que o presidente Jair Bolsonaro também colocou no plano de governo dele como diretrizes, né? Outra coisa que eu tenho sentido muito é uma vontade de mudança, porque assim, Rafael, quando o poder fica nas mesmas mãos por muito tempo, acaba ficando viciado. A gente sabe, então eu sinto um cansaço das pessoas que têm buscado os serviços públicos municipais, seja de saúde,
né? Eu sinto também um cansaço das pessoas que trabalham na prefeitura. Porque você veja, as pessoas precisam ser valorizadas, seja numa empresa ou seja na prefeitura onde trabalham, entendeu? E valorizar não é dar privilégio, valorizar é ter um ambiente bom para se trabalhar, um ambiente que as pessoas se sintam livres, né? Não se sintam submissas a nada. Então eu sinto essa necessidade de valorização das pessoas, seja daquele que busca os serviços públicos municipais ou daquele que está inserido na máquina pública. Você entende que a proposta de ter diretrizes compreende também a necessidade de entender o que tem hoje a prefeitura de recursos para poder trabalhar, porque a gente sabe que hoje, em geral, as prefeituras estão com seus orçamentos comprometidos, com pouca capacidade de investimento. E aí o que complica muitas vezes é ficar fazendo proposta mirabolante, né? Porque lá na frente talvez não vai ter aquele recurso que imaginava que teria, né? Isso, nós temos que trabalhar com a realidade, né? Chega de discursos populistas, assim, vou fazer tal coisa, Tem que trabalhar dentro da realidade do que é real. Do que tá falando que tá com o orçamento comprometido, o que eu vejo hoje é que a prefeitura, principalmente aí depois desse vírus, só do governo federal, e até bom tu lembrar disso, talvez eu me esqueci, a prefeitura já recebeu, pelo que eu olhei no portal da transparência, eu tinha olhado, fazia umas 2 semanas, ou uma semana, que já tinha recebido 15 milhões de reais. Tinham sido gastos 5 milhões de reais. Entendeu? A prefeitura repassou ao Hospital São José 6 milhões de reais. E isso foi omitido, que esse dinheiro veio do governo federal. Não é questão de, eu vou valorizar o governo federal. Não, é falar a verdade. As verdades precisam ser ditas. Porque tem muita gente que quer contribuir para a desinformação que existe de que o governo federal não está fazendo nada, de que o presidente Jair Bolsonaro não está fazendo nada. E me desculpe, o prefeito omitir, na hora que vai fazer o videozinho, dizendo do repasse dos 6 milhões de reais para o Hospital São José, omitir que esse dinheiro veio do governo federal, no mínimo é contribuir para a desinformação que existe de que não está sendo feito nada pelo governo federal. Então eu vejo que hoje veio muito dinheiro para Criciúma depois desse vírus. Ontem na Câmara, o vereador Paulo Ferraris, que a gente conversou anteriormente aqui sobre o pedido de revogação do decreto, falou em 23 milhões de reais já, que teriam vindo para o município por conta valor atualizado então. Da pandemia. Você acha, Júlia, que nessa campanha nós teríamos essa discussão, o governo federal vai ter espaço, vai ser alvo de discussão nessas eleições? Pergunto isso relacionando com o que nós tivemos em 2018, né, uma grande, muitos chamam de onda, outros chamam de realmente de pedido de vontade de mudar, e foi o desempenho do Jair Bolsonaro. No estado de Santa Catarina, isso acabou resultando na eleição também de um governador com segundo turno aí, um desempenho fora do comum. Você acha que essas discussões vão também ter espaço numa eleição municipal? Eu acho que sim, né? Nosso país está extremamente polarizado, né? Quem achou que durante a campanha... Nossa, o presidente Jair Bolsonaro, agora vai ser maravilhoso. Não, eu já sabia. Eu sabia que nós íamos enfrentar muitos percalços, né? Muitos inimigos, porque não é fácil, Rafael, tu quebrar, né? Pode concordar ou não, tem gente que ama, tem gente que odeia o Jair Bolsonaro, tem gente que não tá nem aí, mas não é fácil quebrar uma hegemonia de poder que envolve grandes grupos de comunicação, enfim, grandes interesses, né, por trás. E é o que o Jair Bolsonaro, ele veio para virar essa mesa. Né? Então, isso vai ser, sim, discutido na eleição municipal, até porque eu vejo que o Eduardo Bolsonaro falou isso para mim, e até tem um vídeo dele gravado comigo. A eleição do Jair Bolsonaro foi a cereja do bolo. Nós precisamos agora construir o resto do bolo. Porque não adianta o Jair Bolsonaro estar lá em Brasília, lutando pelo nosso país, né, ajudando, fazendo as coisas necessárias que tem feito e não tem aparecido,
e nós não termos aqui em Criciúma um prefeito ou uma prefeita que fale as coisas que o governo Bolsonaro está fazendo, que traga a informação aqui na ponta, porque a vida acontece aqui no município. Você, ouvinte, a vida acontece aqui no município. E essas informações precisam chegar à população. E tem gente omitindo. Tem gente contribuindo para a desinformação, como eu falei. Então, isso vai, sim. Eu acredito que essa vontade de mudança também está presente aqui no município, assim como em todos os lugares do Brasil. As pessoas não são tolas, elas notam o que está acontecendo no nosso país. Esse contraste seria o suficiente para avaliar também a gestão municipal atual? Você, ao citar a questão do presidente Jair Bolsonaro a derrotar um grupo, ele até fez uma postagem ontem falando que, né, numa vitória sobre PT e citando o PSDB, foram os últimos governos, né, dos últimos 20 anos do Brasil. Seria também algo semelhante aqui em Criciúma, já que é um grupo político que está há um bom tempo também no município, administrando o município? Sim, você fala da postagem de ontem do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? É exatamente isso, né? Quem pensa que o PSDB e o PT, quem pensa que o PSDB é de direita está muito enganado, né? Isso, inclusive, eu me enganei por muito tempo, né? Até porque nós nunca tivemos um candidato verdadeiramente de direita, conservador, como o que defendesse as liberdades econômicas de fato, como o presidente Jair Bolsonaro, né? E com a eleição dele surgiram novos nomes, como o meu nome, por exemplo, senão eu nunca teria espaço para concorrer a uma eleição, certo? Essa é a realidade, não adianta a gente dizer aqui que isso não existe. Então eu creio que sim, porque você veja, é a 5ª eleição seguida que o prefeito, que o Clésio Salvário, né, vai concorrer para o mesmo cargo, sendo que ele já foi vereador em outra cidade, já foi deputado, enfim, não é querer tirar os méritos dele, enfim, não é isso, mas é aquela questão, muito tempo, poder por muito tempo nas mãos das mesmas pessoas, isso não é saudável. E me parece que aqui em Criciúma já deu. Chegou a hora de mudar. Criciúma precisa de novos ares. Nós precisamos resgatar a confiança do criciumense. Nós precisamos devolver a prefeitura aos cidadãos de Criciúma. A prefeitura deve servir ao criciumense e não um prefeito e um grupo político se servir da prefeitura. Por conta desse histórico que você cita, é inegável que existe hoje um favoritismo em torno do atual prefeito. E como você vê essa vantagem? Como você vê que os partidos, os outros candidatos poderiam se... hoje nós temos aí um cenário com 8 pré-candidatos. Isso beneficia quem já está na frente? Você acha que há alguma possibilidade de agrupamento político, partidário, para que se tenha menos candidatos e mais força diante da eleição? Como é que você interpreta esse cenário eleitoral, Júlia? Obviamente quem está no poder sempre tem essa história de favoritismo, né? Mas assim, lembramos que o Jair Bolsonaro era debochado, né? Porque nunca ia chegar, ia desidratar, enfim, aquela história toda. Então eu aprendi muito com a última eleição de 2018 e eu falo que o Jair Bolsonaro ia ser presidente desde 2016. Então, assim, como eu falei, quem está no poder sempre tem favoritismo, porque tem a máquina pública na mão, usa a máquina pública, né, para demonstrar esse poder, vamos dizer assim. Sobre as outras pré-candidaturas, eu não estou preocupada. Eu estou preocupada com o meu caminho, em seguir na minha linha reta, dentro dos valores daquilo que eu quero propor, que eu estou propondo. Sobre ajuntamento, agrupamento partidário, frentão, sei lá, né? Quem quer fazer, fica à vontade, mas eu não vou participar disso. Porque eu nunca vi, Rafael, eu também não sou... uma iniciante na política, eu já trabalhei, né, como assessora parlamentar, eu já participei da política ativamente, não como protagonista, né,
Então, eu nunca vi ajuntamento partidário ser bom para o povo. Eu só vi ser bom para quem está ali no ajuntamento partidário. Então, eu não estou preocupada com isso, porque eu quero fazer uma eleição dentro daquilo que eu penso, e se tu começa a juntar outros partidos, tu não consegue seguir numa linha, né? Tu vai ter que agradar a todo mundo, e essa não é a minha ideia, seguir naquilo que eu me proponho, mesmo que eu não agrade muitas vezes um ou outro, que nem eu falei, eu tenho um lado, eu me coloco, eu me posiciono, você pode gostar ou não. Então, eu não vou estar, não pretendo fazer parte de frentão nenhum, de ajuntamento, porque eu não tenho projeto de poder. Eu tenho um projeto conservador, de direita, e que se eu chegar lá, caso eu seja eleita, se assim entender, se Deus entender que é o meu momento, se as pessoas entenderem que é o meu momento, eu quero estar livre para eu poder fazer aquilo que eu prometi, para eu cumprir o meu contrato com o eleitor, e não com outros partidos. Então, eu não vejo como positivo isso para Criciúma. Você falou em reuniões partidárias com pré-candidatos a vereador, tem que discutir o vice, né? Uhum. Como é que também está essa discussão do vice? Pode sair um vice dentro do PL mesmo? Ou nesse sentido também pode ter uma coligação na majoritária com outro partido alinhado a esse posicionamento de direita? Como é que isso também tem alguma regra? Só tem que ser realmente partido alinhado com esse pensamento? Então, tem alguma discussão em andamento? Não tem? Ontem nós falamos disso na reunião, né, com os pré-candidatos a vereador. Eu falei que agora vão surgir muitas especulações. Eu falei, gente, vamos... tem, né? Já se fala em outras dobradinhas com a Júlia cabeça de chapa, um vice de outra, ou trocado, o cabeça de chapa em outra, a Júlia de vice. Como se de especulação, que mais tem, né? Agora, eu até falo assim, olha, eu tô até evitando ler notícia, porque senão se tu se pautar assim, né? Porque é normal nessa época, né? Não é por maldade, é normal as especulações, né? Até fechar mesmo vai ter especulação, e não penso que o que já estão... Tem gente que planta pra ver se cola, né? Isso, planta pra ver se cola, né? Só que eu não sou pautada pela mídia, né? Eu tenho as minhas convicções, converso com o nosso grupo, né? E quem vai me pautar é o nosso grupo, né? E as pessoas que às vezes não vão em reuniões partidárias, mas que me dão opiniões, né? Tem gente que eu converso diariamente pelas redes sociais, gente que veio já, né, dar apoio instantâneo e falou, não, tô contigo. Então, essas pessoas que eu vou conversar para definir. Essa questão do vice. Inclusive, Rafael, eu acho que tudo que tem hoje posto, mesmo as coisas já divulgadas oficialmente, não passa tudo de especulação. Lá na frente pode mudar, né? Estou falando de outros grupos aí que eu tenho lido. Então, a Júlia pode, né? A Júlia e o PL podem ter um vice de outro partido, e eu não tenho problema nenhum a falar que o único partido que eu conversei e que a gente tem uma parceria desde o começo é o Podemos, né, do Paulinho Vargas, que tem o Lucas Daló, que tem o comandante Cosme Manique Barreto. Então, só que isso é uma questão que tem que ser decidida também dentro do Podemos. Eu não tenho gerência nenhuma, né, sobre eles. Eu sei do grupo que nós montamos, que é o PL. Então, eu chamei, inclusive, além da reunião de ontem, uma reunião da executiva do partido no final de semana, né, que, como você falou, também sou a presidente do partido, para nós tratarmos também essa questão do vice. E ontem falamos que eu falei que a gente tem que estar preparado para uma chapa pura, para o caso de o PL ter que ir de chapa pura, né? Então, nós pensamos alguns nomes dentro do partido que se colocariam à disposição, né? Não anunciei isso para a imprensa e não vou anunciar. Não pode falar esses nomes ainda? Não. Não é que não pode, é que vamos agitar internamente, né? Decidindo, enfim. Então, tudo que eu falar aqui seria leviano da minha parte. O PL vai anunciar o vice até o final desse mês. Até o final de junho. Uhum. Que já está no fim, né? Já está no final, hoje é dia 17. Júlia, você
aposta muito na sua aproximação com a família Bolsonaro, é amiga particular do Eduardo. O que isso pode render para Criciúma? Olha, primeiro render a verdade. As coisas que vêm para Criciúma por meio do governo federal serão faladas pela Júlia Zanatta, não serão omitidas, como tem acontecido. Segundo, o alinhamento, Rafael, você sabe que o município, infelizmente, muitas vezes depende, tem que ir lá em Brasília com o pires na mão, né? Você sabe disso, as pessoas talvez não saibam, mas essa é a realidade, né? Inclusive, uma das bandeiras do Jair Bolsonaro era menos Brasília e mais Brasil, e isso está sendo feito, ele está enfrentando toda a burocracia que existe para mudar as coisas, mas ele tem feito isso, né? Tanto que tem gente que vem me falar que o Jair Bolsonaro não faz política com as coisas, com as obras e tal, mas isso é uma obrigação, né, do político. Então eu vejo que é muito, muito bons olhos que ele não faz política com isso, mas não é inegável que Criciúma, né, tendo uma prefeita com bom trânsito no governo federal, traz muitos benefícios para a cidade. Por exemplo, eu estive em Brasília há 2 semanas, estive no Ministério da Educação, conversei com o subsecretário de Fomento às escolas cívico-militares, né, que essa vai ser uma grande bandeira também que pretendo ter. Fui saber das possibilidades, se Criciúma cumpre os requisitos para trazer uma escola cívico-militar para cá. Criciúma cumpre sim. Então, eu hoje, sendo apenas a Júlia Zanatta, consigo ir em Brasília, consigo ter um bom trânsito. E mais do que isso, não é só questão de ter um bom trânsito, é ter um interesse dessa aproximação com o governo Jair Bolsonaro. Eu tenho essa aproximação. Outro fator, tem também um senador da República, o Jorginho Melo, que é uma pessoa extremamente atuante, principalmente nas questões de destravar o Brasil. Ele agora, graças a um projeto dele, né, o Pronamp, crédito barato, real, para micro, pequenas empresas, teve um problema ali na hora da regulamentação da lei, porque o Brasil tem algumas questões burocráticas, os bancos não quiseram deixar chegar esse crédito na ponta. Então, eu tenho o apoio do senador Jorginho Melo, dos Bolsonaros, né? Inclusive, creio que o Eduardo Bolsonaro estará aqui de novo em Criciúma no mês que vem. Então, isso tudo ajuda. Júlia, para a gente fechar, se candidata, se eleita for, qual é a marca que você gostaria de deixar na sua gestão? Uma gestão honesta, uma gestão decente, uma gestão sem maquiagem, que pensa de fato que não adianta entregar uma obra e de um posto de saúde, por exemplo, mas o posto de saúde não está atendendo às necessidades das pessoas. Eu penso em deixar um legado de que as pessoas, o cidadão criciumense se faz ouvido. O cidadão criciumense tem espaço. Porque eu vi uma frase essa semana, a democracia não se trata de se a pessoa vai votar. A democracia se trata se o povo governa. Essa é a minha vontade. Essa é a Júlia Zanatta, pré-candidata a prefeita de Criciúma pelo PL, conversando com a gente aqui na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos do partido. Júlia, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cidade em Dia. Bom dia, bom trabalho e certamente nós vamos conversar aí ao longo do processo eleitoral. Obrigada, Rafael, eu que agradeço. Obrigado.